O gênero do terror é extremamente amplo, abrangendo diversas vertentes como o terror slasher, psicológico, sobrenatural, gore, trash, found footage. Mas entre esses vários subgêneros, existe um que é deixado bem de lado pelas pessoas, que é o horror gótico. Mas afinal, você sabe realmente o que é o horror gótico? O que o diferencia dos demais? Bom, no vídeo de hoje você descobrirá, pois falaremos tudo sobre o horror gótico. Eu sou o 17 e bora lá. Para entendermos o que é o horror gótico, precisamos entender o gênero de terror como um todo. Você pode achar besteira eu querer explicar algo que na teoria é tão simples, mas muitos pensam que basta o filme ser assustador que logo ele já é considerado como terror. Mas se seguirmos essa lógica, De Olhos Bem Fechados é um filme de terror, pois existem muitas cenas, muitos momentos que me deixaram genuinamente assustados. Até hoje eu não superei aquele piano. Com isso dito, o que define o gênero de terror? Podemos defini-lo de três formas diferentes. Um gênero onde o medo é o tema principal, seja o medo da água, de buracos, de monstros, fantasmas, assassinos e por aí vai. O medo é algo muito abrangente, logo isso abre um leque de possibilidades para serem explorados, sendo eles os subgêneros mencionados anteriormente. Segundo, uma obra que tem como principal objetivo despertar emoções negativas no público, seja por meio de imagens angustiantes ou abordando temas perturbadores e complexos. Essa definição abrange não apenas obras que assustam ou chocam, mas também aquelas que mantêm a estética característica do horror e provocam reflexões emocionais e intelectuais. E terceiro, qualquer tipo de narrativa ou produto cultural que busca ativar nossa resposta instintiva ao medo, proporcionando uma experiência simulada de perigo. Essa abordagem explora um aspecto biológico essencial, o medo irracional que não conseguimos controlar totalmente. Originalmente, o horror servia como uma ferramenta para ensinar crianças a avaliar riscos e desenvolver um medo saudável de ameaças reais. No entanto, como a resposta ao medo libera substâncias químicas que geram uma sensação de euforia após o susto, essa busca pelo terror continua a nos fascinar mesmo após milhares de anos. E tendo o terror bem definido agora, podemos ir para a pergunta principal: o que exatamente é o terror gótico? O horror gótico é um subgênero do terror que surgiu em 1764, com o lançamento do romance O Castelo de Otranto, do escritor Horace Walpole. Essa obra estabeleceu muito dos conceitos que seriam clássicos do gênero, como a ambientação sombria e macabra, geralmente em castelos, mansões abandonadas ou locais isolados, com bastante pessimismo e loucura. E esse, no meu ponto de vista, é o principal ponto que define o horror gótico, que é a decadência do ser humano, mostrando o lado mais obscuro que nós podemos chegar. E isso pode ser visto de diversas formas. Em Babadook, vemos uma protagonista que é tomada pela depressão e pelo luto, mostrando o quão esse estado vem destruindo sua relação com seu próprio filho e com ela mesma. Em Batman, O Retorno, vemos a queda, literal, de Selina Kyle, onde ela possui uma vida normal, nas devidas proporções, porque ela saiu do corpo. Porém, após ser morta e voltar à vida, ela se torna uma pessoa completamente insana, chegando ao fundo do poço, onde ela se torna alguém movida pela vingança, cada vez mais violenta e distante de sua antiga identidade, onde ela não consegue mais se enxergar como alguém digna de uma vida normal. Em O Retrato de Dorian Gray, o mesmo inicia a obra como um jovem belo e ingênuo, porém abdica dessa vida simples e comum para se jogar completamente nos prazeres da vida, onde isso vai o corroendo por dentro, literalmente, onde o rapaz bondoso se torna um verdadeiro monstro que vê os outros como simples objetos. Unindo isso com elementos como cenários, ambientação, romantismo e melodrama, temos uma obra de horror gótico. Tá bom, 17, eu já entendi o que é o horror gótico e o que o diferencia dos demais, mas eu gostaria de ver uma obra assim, uma obra que explore esses temas. Bom, para isso eu trouxe algumas obras de horror gótico e, para ser justo,
Trarei não somente filmes e séries, mas também obras literárias, pois o gênero surgiu na literatura, então nada mais justo do que incluí-lo aqui também. Então, vamos para a lista. Em sétimo lugar temos o filme Os Inocentes. Lançado em 1961, o longa conta a história de Miss Giddens, uma governanta que é contratada para cuidar de duas crianças órfãs, Flora e Miles, em uma mansão isolada chamada Bly. Com o tempo, ela começa a suspeitar que a casa é assombrada pelos espíritos dos antigos empregados, Peter Quint e Miss Jessel, que tiveram uma relação um tanto quanto bizarra antes de morrerem. À medida que os eventos estranhos se intensificam, Miss Giddens acredita que os espíritos estão tentando possuir as crianças. Obcecada pela ideia de salvá-las, ela toma atitudes cada vez mais extremas, sem saber ao certo se está enfrentando uma ameaça real ou se está perdendo o controle da sua própria sanidade. O filme possui um ritmo bem lento e isso pode incomodar muitos, mas ainda assim não é algo que faz você desistir de vê-lo, pois a trama consegue te prender do início ao fim, com uma fotografia excelente que faz um ótimo uso de sombras nos ambientes apresentados, com uma direção muito boa, a forma como o Jack Clayton conduz a história, fazendo você mesmo se questionar se está ficando tão paranoico quanto a protagonista, se tudo o que está acontecendo é real, se é tudo fruto da cabeça dela. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei quando vi o filme, essa ambiguidade que o diretor traz. E o filme também possui cenas excelentes. Cara, a cena do corredor é absurda de boa. Tem uma cena mais pro final também, envolvendo a Miss Giddens e o Miles, que também é espetacular. E talvez o que mais seja reconhecido desse filme, que é toda a sua ambientação, que, cara, é perfeita. Ela consegue transmitir toda a sensação de mistério, do sobrenatural, do desconhecido. E isso é feito de uma forma tão boa que eu vi não só uma, mas várias pessoas dizendo que é o melhor filme de terror que elas já viram, por conta de toda essa atmosfera e como ela te envolve, como ela te prende, como ela te deixa imersivo em toda essa história. Eu deixei algumas cenas do filme passando aí de fundo e se elas fora de contexto já tem toda essa aura, imagina você vendo completamente imerso na história. É certamente um dos pontos mais fortes do longa. É um ótimo filme que inspirou muitos outros com seus temas e que com certeza merece mais reconhecimento. O filme está disponível aqui no YouTube, totalmente legendado, e eu garanto que esse filme será uma grande surpresa para você que nunca o viu. Em sexto lugar, eu deixo o filme Santa Maud. Lançado em 2019 e dirigido por Rose Glass, o longa conta a história de Maud, uma jovem enfermeira paliativa recém-convertida ao catolicismo, que começa a cuidar de Amanda, uma ex-dançarina doente em estágio terminal, onde Maud acredita ter sido escolhida por Deus para salvar a alma de Amanda. Conforme o tempo passa e a relação entre as duas se intensifica, a obsessão religiosa de Maud cresce e ela começa a ter experiências místicas, o que a leva a um caminho cada vez mais sombrio e perturbador. A obra é muito interessante e me surpreendeu muito. Não existe beleza aqui. O filme é cru, é frio, com um ar pesado que consegue transmitir de maneira excepcional tudo o que está se passando com a protagonista, fazendo o uso do silêncio, closes inquietantes e uma trilha sonora sutil para criar uma sensação constante de tensão e desconforto. A forma com que toda a trama se desenrola, mostrando toda a luta de Maud contra seus desejos e inseguranças, e como isso começa a destruí-la aos poucos, toda essa ambiguidade também de você não saber se tudo aquilo que está acontecendo é algo real ou fruto de uma loucura. Além disso, o longa aborda temas muito interessantes, como o próprio fanatismo religioso e a fé extrema, e o isolamento emocional e psicológico, onde esses tópicos são muito bem desenvolvidos. O filme tem um ritmo lento inicialmente, mas não é algo que incomoda, pois quando ele engata, as coisas se tornam muito interessantes, onde você fica incrédulo com o estado em que a personagem se encontra.
onde há um enorme contraste em como ela iniciou a obra e onde ela chegou no final, com um encerramento extremamente impactante que me deixou em choque. O filme é bem curtinho e com certeza vale o seu tempo, com uma história muito original e que te prende do começo ao fim. Em quinto lugar, temos o livro Afinidade, de Sarah Waters. Lançado em 1999, acompanhamos Margaret Pryor, uma mulher da elite londrina, marcada por perdas, rejeição e um silêncio total que a sufoca por dentro. Após a morte do pai e um relacionamento romântico fracassado, ela começa a visitar prisioneiras como dama de caridade em busca de algum propósito para sua vida. E então conhece Selina Davis, uma jovem médium condenada por fraude, e o que começa como compaixão se transforma em algo mais, um fascínio, um desejo e uma atração magnética por algo que talvez vá além do natural. Sarah Waters constrói essa relação com delicadeza, mistério e tensão, costurando temas como sexualidade reprimida, manipulação emocional e o papel da mulher numa sociedade opressora. Afinidade não é um romance de sustos, é uma história de fantasmas muito mais sutis. Os fantasmas do desejo contido, da solidão, da expectativa nunca correspondida e, acima de tudo, é uma obra sobre limites. Limites do corpo, da mente, do amor e da fé. Um romance sombrio e tocante que nos lembra, às vezes, o mais perigoso não é aquilo que não vemos, mas aquilo que escolhemos acreditar. E quando chegamos no fim da obra, tudo muda. A história se vira de dentro para fora e você percebe que o tempo todo esteve nas mãos de alguém muito mais esperto do que parecia. Sério, é um livro que me impactou muito e que com certeza me tirou uns 3 anos de vida, pois o estado que essa obra me deixou, cara, difícil algo me deixar desse jeito. E eu não quero nenhuma desculpinha que, o livro é muito longo, eu não vou ler. Cara, para com isso, você vai estar perdendo uma baita de uma obra por conta da sua preguiça, então vai ver, você não vai se arrepender. Em quarto lugar, temos um filme que até hoje não saiu da minha cabeça, O Segredo de Marrowbone. Lançado em 2017 com direção de Sérgio de Sanches, acompanhamos a família Marrowbone, que após alguns acontecimentos de seu passado decidem fugir com a mãe para uma casa isolada nos Estados Unidos. Porém, nesse lugar eles são assombrados por uma presença maligna que aparenta se manifestar através dos espelhos da casa. Cara, que filme mais incrível! Eu sou completamente apaixonado por tudo dele. Toda essa ambientação misteriosa e fantasmagórica, com uma trilha sonora mágica e fantasiosa e uma direção impecável, onde o Sérgio consegue transmitir muito bem esse sentimento de solidão, de isolamento e criar momentos de terror muito bons, fugindo muito dos clichês utilizados de jumpscare ou da trilha sonora explodindo na hora de um susto. E a história, cara, que espetáculo! Ela te envolve de uma forma surpreendente e te deixa cada vez mais louco com cada revelação que nos é mostrado, com um plot twist de tirar o fôlego. E essa cena de revelação em si, cara, que incrível. O filme está disponível aqui no YouTube, mas eu sinceramente não recomendo ver por aqui, porque, cara, a qualidade tá em um nível que você consegue ver os pixels da tela. E esse filme merece ser visto na melhor qualidade possível. É uma obra sensacional e pouco conhecida, infelizmente. Então, vá em frente e dê uma chance para essa obra, pois ela irá te surpreender do início ao fim. Em terceiro lugar, temos uma obra espetacular e que contribuiu não só para o horror gótico, mas também para o horror cósmico. Estou falando de The House on the Borderland, do escritor William Hope Hodgson. O livro começa com 2 amigos explorando ruínas na Irlanda, e lá eles encontram um diário de um homem solitário, chamado de O Recluso, que relata uma sucessão de eventos cada vez mais inquietantes, como criaturas no subterrâneo, viagens no tempo, colapso do universo, mas nada disso é explicado de forma objetiva.
É como se o livro nos provocasse a sentir mais do que compreender. E se, ao atravessar a soleira de uma casa abandonada, você também cruzasse os limites da realidade, da razão e até do tempo? A obra é exatamente isso, uma viagem solitária ao desconhecido, tanto no mundo exterior quanto na mente humana. O horror aqui é uma experiência mais abstrata, mais existencial, mística, quase filosófica. É a sensação de que a realidade é frágil, de que somos minúsculos perante o cosmos e de que talvez nem estejamos sós. O livro pode acabar frustrando muito quem busca ação ou personagens bem desenvolvidos e complexos, mas para quem aceita o convite ao desconhecido, ele oferece uma das experiências mais ousadas e estranhas do horror literário. É menos sobre respostas e mais sobre o eco que fica quando o universo sussurra. E tudo o que você tem é uma casa, um diário e o abismo. Como muitos já devem imaginar, esse conto inspirou muitos escritores e um deles foi Lovecraft, tanto que sua narrativa por meio de um diário também foi utilizada em O Chamado de Cthulhu. Não que isso tenha sido inventado aqui, mas vocês entenderam. O conto é considerado um dos grandes precursores do horror cósmico e do gênero Weird Fiction, que foi muito inovador para sua época por expandir o escopo do horror para além do gótico tradicional. Eu sei que muitos podem não gostar por conta de seu final em aberto, mas eu acho que é justamente essa a graça, não entregar essas respostas. É algo, como eu disse, é mais sobre você sentir do que você compreender. E eu serei bem sincero com vocês, o livro só não está em primeiro lugar nessa lista, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de ler, o que é algo bem preocupante. Pois pra mim, cara, essa obra é disparada a melhor dessa lista inteira. Mas sei que não é todo mundo que vai ter a paciência de pegar, ler o livro completinho, bonitinho. Por isso que ela tá em terceiro lugar. Mas no meu coração ela tá em primeiro. E eu espero que você que acompanha aqui o meu canal não seja uma dessas pessoas e dê uma chance pra esse livro, cara. Sério, é uma experiência única que você vai ter e você não vai se arrepender. Eu te garanto isso. Em segundo lugar, temos uma obra que conseguiu destruir tudo o que me restava. Destruiu meu espírito, destruiu meu coração e destruiu a minha mente. A série Missa da Meia-Noite. A história se passa na ilha de Crockett, um local pequeno e decadente, onde a maioria dos moradores tem uma forte conexão com a igreja católica local. A maioria é uma ova, só a Liz e a família dela que vão lá praticamente. Aqui acompanhamos Riley Flynn, um homem que retorna à ilha após anos de prisão, tentando se redimir de seus erros do passado que tiraram a vida de uma jovem garota. Após o sumiço do Monsenhor Pruitt, o Padre Paul vem à ilha para substituí-lo. Porém, com a sua chegada, diversas coisas estranhas começam a ocorrer, e bota estranho nisso. E cara, que série incrível! Eu amo como ela aborda os seus temas, como ela desenvolve toda essa discussão religiosa que te faz questionar tudo o que eles estão fazendo. O fanatismo religioso aqui é elevado a outro nível e, como eu disse, você fica se perguntando a todo momento se realmente é dessa forma que as coisas deviam ser, como eles dizem, como eles ordenam. E a série usa o terror como uma alegoria para esse fanatismo. A cegueira da fé e a forma como crenças podem ser manipuladas para justificar atrocidades. E é uma série muito corajosa, com todas as decisões que eles tomam, como a história se desenrola, é sensacional, cara. A série é repleta de personagens, mas todos eles são muito bem escritos, com cada um deles tendo o seu próprio arco e sendo muito bem desenvolvidos. Tem momentos que você se emociona com personagens que antes você sequer dava a mínima ou até detestava. E é incrível. O diretor Flanagan é conhecido por seu talento em desenvolver personagens tridimensionais e essa série não é a exceção. Os longos monólogos filosóficos podem parecer excessivos para alguns, mas eles enriquecem a trama e oferecem reflexões existenciais raramente vistas no gênero. Embora os diálogos sejam bem escritos, a série tem sim um ritmo um pouco arrastado em alguns momentos, mas não é algo que me incomodou.
pois eu adoro isso, tanto que o meu episódio favorito é o 4, e devo admitir que até hoje não superei o episódio 6, é pura depressão esse capítulo. Diferente de séries de terror convencionais, Missa da Meia-Noite não se apoia em sustos baratos. Ela constrói uma atmosfera opressiva e envolvente, misturando elementos sobrenaturais com uma análise profunda sobre a fé, arrependimento, redenção, o que pode incomodar aqueles que esperam um terror mais dinâmico. Mas no geral é uma série muito boa, é bem curtinha, tendo apenas 7 capítulos, então não tem desculpa para você não ver ela, e recomendo que você veja perto da Páscoa. E em primeiro lugar temos um filme que surpreendeu de uma forma que eu não imaginava. Eu estava vendo um monte de filmes antigos aqui no YouTube e me deparei simplesmente com uma obra-prima. Estou falando do filme O Parque Macabro, ou Carnival of Souls. No longa, acompanhamos Mary Henry, uma jovem mulher que sofre um terrível acidente de carro onde suas amigas acabam morrendo, sendo ela a única sobrevivente. Após esse evento, ela tenta recomeçar a sua vida. No entanto, ela passa a ser assombrada por uma figura fantasmagórica e começa a ser inexplicavelmente atraída para um parque de diversões abandonado. À medida que a narrativa avança, essas visões vão piorando e a afetando cada vez mais, levando ela a questionar sua própria sanidade e se essas coisas são reais ou não. O filme possui aquela clássica ambientação e estética de filmes dos anos 60, que traz aquele ar sombrio e misterioso. E isso não é besteira, porque existe uma versão com cores do filme que eu acho horrível, pois tira toda essa atmosfera obscura que torna o filme tão marcante. Pois há um uso de sombras muito bom nesse filme, que é completamente perdido na versão com cores. Então, se vocês forem ver esse filme, já sabem qual versão não ver. A obra é uma profunda reflexão sobre isolamento e a fragilidade da mente. O diretor novamente usa cenários vazios e uma trilha sonora minimalista para criar uma atmosfera onírica, quase como um pesadelo, do qual não podemos escapar. E nossa, que trilha sonora boa, cara. Além disso, o filme levanta questões existenciais. Estamos realmente no controle de nossas vidas ou apenas seguimos um roteiro já escrito? Embora tenha sido lançado com um orçamento baixíssimo e sem muito alarde, O Parque Macabro se tornou um marco do cinema de horror psicológico, e sua influência pode ser sentida em obras como O Sexto Sentido e Os Outros, que também brincam com a percepção da realidade. A atuação de Candice Hilligoss é hipnotizante, e a direção faz um uso muito bom de sombras, como dito anteriormente, e locações abandonadas para intensificar a sensação de estranheza. Embora alguns possam considerar o ritmo lento, que realmente no início é bem lento, essa escolha apenas reforça a sensação de desconforto que permeia toda a história, com uma sequência final de tirar o fôlego. A cena do parque, aquilo é um espetáculo, cara. Tem um grande plot twist no final que só te faz questionar mais ainda tudo que você acabou de ver. É um verdadeiro clássico que inspirou muitos outros filmes, onde influencia até os dias de hoje. Ele também está disponível aqui no YouTube com diversas versões, seja dublado, legendado, sem legenda, colorido. E com certeza é um filme que ficará na sua cabeça por muito tempo e te marcará muito, assim como fez com todos aqueles que o viram. Como visto nessa lista, as obras de horror gótico são muito variadas, o que nos proporciona diferentes experiências ao vê-las. Além disto, ele consegue se misturar muito bem dentro de outros subgêneros do terror, como o psicológico, o slasher e entre outros. E isso é uma característica muito legal dele. É sempre uma experiência diferente, o que torna o horror gótico um dos melhores e mais completos dentro do subgênero de terror, e que influenciou muito e criou diversas histórias que hoje são clássicas. E, bom, meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas pela demora, eu passei por uns probleminhas aqui que eu não esperava e isso acabou atrasando o vídeo. Mas espero que tudo fique bem, que tudo dê certo, que as coisas voltem ao normal daqui em diante, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem,
Comentem aqui o que vocês acharam, suas recomendações do gênero. Curtiram as sugestões? Não gostaram? Tem melhores? Faltou alguma? Fiquem à vontade para comentar, mas sempre com educação, né? E é isso, meus queridos. Até a próxima vida. Mr. Bruce? Are you all right, sir? I'm tired, Alfred. I shouldn't wonder. You've taken no meals today. I can't recall when you last slept. A weary body can be dealt with, but a weary spirit, that's something else.